Os que não me conhecem, eu moro em Loma Linda. Meu esposo foi o que fez a oração aqui, né? Intercessória. Minhas duas filhas, só tenho 2 filhas. Estão cantando aqui no grupo também, né? As outras também podem ser das filhas. 2 delas também participam aqui. E há muito tempo que eu não vejo aqui em Glendale. Conheço muitos amigos aqui, a maioria, acho que 80% aqui eu conheço, então agradeço a Deus por estar aqui. Vamos encurvar nossas mãos com uma palavra de oração. Mas, querido Deus e Pai, obrigada pelo privilégio de estar aqui sábado, na tua casa com os irmãos, poder compartilhar a palavra, Senhor. Obrigada que tu és o pão da vida, obrigada que a tua palavra é viva para nós, Senhor. Ajude, Senhor, que hoje alguma coisa, Senhor, possamos sair daqui mais animados, em Ti, animados, que Tu vais fazer uma obra na nossa vida. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título dessa manhã, eu quis colocar saúde. Por que se preocupar? Por que se preocupar com saúde, né? Jesus falou que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vou fazer alguns comentários aqui hoje. Eu tenho que deixar uma coisa clara: não sou médica, não sou nutricionista, dietitian. Eu tenho alguns aqui, tem pessoas aqui da área de saúde. Se tiver alguma coisa, eu vou apontar para elas, tá bom? Obrigada. Vou apontar para elas. Então, e não sou professora. A minha parte eu trabalho para Loma Linda, mas na área de escritório. Eu sou auxiliar administrativa, trabalho com computadores, mas eu sou uma estudiosa da área de saúde. Eu sou um testemunho que Deus fez na minha vida, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu gosto muito dessa área de saúde. E o que causa, né? Saúde a saúde a gente tem saúde quando nós não temos doença, e a doença é a falta da saúde, né? Então tem algumas causas, né, da doença, da doença. Então, a primeira causa é o pecado, porque Deus, quando criou o homem, não existia doença, não existia morte, verdade? Então, quando entrou o pecado no mundo, aí apareceu a morte, apareceram as doenças, apareceu tudo de ruim com o pecado. O pecado trouxe muita coisa. Por isso, né, que na lição de manhã nós estamos falando, né, de Deus diz que Jesus vai vir para nos libertar de todo o pecado, de todas as consequências do pecado. E uma das consequências é a doença. Então a gente não está todo mundo aqui, ninguém pode dizer eu nunca vou pegar e tal, porque nós estamos vivendo num mundo pecaminoso. Nós somos pecadores também. E as causas secundárias são muitas vezes nossas escolhas, ajudam, né, a trazer doença para nós. O ambiente, né, hoje em dia, dependendo também de onde a gente vive e tudo mais, né, a poluição, sabiam que até as coisas que a gente tem em casa, né, os materiais que a gente, de limpeza e tudo mais, muitas coisas que a gente coloca no corpo, tudo pode contribuir para as doenças. A genética, né? Então, devido também ao pecado, né, a genética e os genes são todos, podemos trazer muitas coisas também, e outras coisas, né? Então, para nós como cristãos, né, então todos nós podemos estar doentes, mas aí, o que fazer quando se a doença nos atinge? O que fazemos como cristãos? Eu trouxe alguns pontos, uns 3 pontos aqui, mas o primeiro é buscar Deus, né? Primeiro nós temos que, em tudo, nós aprendemos a buscar Deus. E quando somos cristãos, quando vem a doença a nós, a primeira coisa, Senhor, aqui, entregar para Deus, né? E ter confiança na presença dele, que Deus existe. Porque às vezes a gente fala muito de Deus e tal, mas na hora, quando realmente passa alguma coisa com a gente fica como que perdido, né? Então, por isso que a fé, a crença é muito importante. E hoje em dia tem estudos de pessoas que eles fazem, pessoas que
como elas reagem nos hospitais e tudo mais, nos tratamentos, com uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. Aí a gente já vê a diferença, né? Então, e outra coisa, ter fé em quê? Ter fé que Deus pode curar. Porque às vezes a gente fala, a gente lê, né? Eu vou ler algumas histórias aqui da Bíblia. Jesus fez isso, curou e tal. E quando chega na nossa vez, não, comigo não pode. Não pode. Porque Jesus é diferente, né, do que foi no passado, do que é hoje. A gente serve a dois senhores, um do passado e um do presente. Primeiro, então, é crer que Deus pode curar. E que Ele pode curar imediatamente. Ele pode curar imediatamente. Ele pode curar gradualmente. E Ele pode também permitir que descansemos, né, até o dia que seremos todos curados. Mas é crer, nós temos que crer na vontade dEle, que Ele vai fazer por nós, né? E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado, né? Tiago 5:15. Tem alguém aqui, né? Nós, de repente, aqui pensando agora, algum de nós aqui, de repente tem algum problema, alguma enfermidade, algum desconforto, ou algum familiar, ou conhece alguém, né? Porque não, tem alguém aqui, seria mais fácil eu perguntar, tem alguém aqui que não conhece ninguém, que conhece alguém que, assim, que não conhece ninguém, que tenha alguma doença, conhece ninguém, que não tem nenhum problema, e que nunca teve. Aí vai ser mais difícil, né, de eu ver alguma mão. Porque estamos vivendo num mundo de pecado, né, um mundo doente, né, então assim nós temos. E segundo ponto, então, primeiro, então, nós vimos, então nós temos que confiar em Deus, clamar pelas suas promessas e confiar realmente que Deus está ao nosso lado e que Deus, o desejo dele é de nos dar vida e vida em abundância. E a segunda é cooperar com Deus, fazer a nossa parte, né? Porque fazendo a nossa parte, nós estamos comentando também na escola sabatina, até no Evangelho. Jesus, ele não poderia proclamar o Evangelho a todo mundo e todo mundo conhecer? Por que ele deixa esse trabalho para a gente? Porque nós precisamos exercitar enquanto Ele não vem. Isso faz bem para a gente, é vida e saúde para a gente. E a mesma coisa também, na parte da saúde. Jesus deixou, né? Deus deixou instruções para que nós também, e nós vamos ver algumas histórias também, que Jesus disse que haveria uma parte também, muitas vezes, que devemos fazer. Ele pode também isso curar, ali, quando Ele pode colocar a mão dele, nós podemos orar e Jesus pode curar, mas muitas vezes Ele quer a nossa cooperação, que fala aqui, né? Que a linguagem mesmo fala, os enfermos devem ser curados mediante os esforços combinados do humano e do divino. Toda dádiva, todo poder que Cristo prometeu a seus discípulos envia a Ele aqueles o que servem com fidelidade. E tem outros versículos também, né? E uma das coisas que Deus, essa igreja aqui, ela foi dotada de uma outra mensagem, de mais uma mensagem que vai junto, que Ellen White chama que é o braço direito do Evangelho, que é a mensagem da saúde. Por que será, né? Que Deus deu uma mensagem? Deus não precisava dessa mensagem de saúde, será que não precisava? Ele sabia, principalmente o tempo que estamos vivendo hoje, que precisaríamos de uma mensagem de saúde. Acabamos de passar por uma pandemia, e essa não vai ser a última, né? E coisas mais. Então, como, né? E uma das coisas que nós temos, né? Os 8 remédios naturais, que Deus inspirou a Ellen White, e da ciência do bom viver, que ela mesma fala, ar puro, luz solar, abstinência, né? Temperança, repouso, exercício, um regime que é a nutrição, uso de água, confiança no poder de Deus. Então, essas são as coisas então, que se chama New Start, né? Start, nutrição, exercícios, vamos colocar em inglês, né? Water, sunlight, temperance, air, rest and trust in God. Então, se formos realmente procurar, né, com a ajuda de Deus, fazermos cada detalhe desse ali, vamos ver que vamos ter mais saúde. E saúde
para quê, gente? Não é só saúde, só ok. Que a saúde física, nós somos um ser completo, né? Eu trabalho numa linda, lá o logo de lá é Make Man Whole, quer dizer, o homem inteiro. Porque não adianta a gente vai no hospital e o médico trata e tal do nosso corpo, mas se eles não detectarem que tem de repente algum problema também, de repente na nossa mente emocional, e ficar aquele problema ali, daqui a pouco aquela doença vai voltar novamente, né? E ao contrário também, se a gente tratar só da parte mental e não tratar da parte física, nós somos inteiros. A parte emocional não vamos ser saudáveis, né? Então a parte de cooperar com Deus também continua, né? Jesus Cristo é o grande restaurador. Ele, porém, deseja que, vivendo de conformidade com suas leis, cooperamos com Ele na recuperação e na manutenção da saúde. E, em combinação com a obra de curar, cumpre que haja transmissão de conhecimento de como resistir às tentações. Os que se dirigem aos nossos hospitais devem ser despertados para um senso de própria responsabilidade. Sabe o que acontece, gente? Eu no Brasil também eu trabalhei em hospital, também na área administrativa. Então a questão que a gente, às vezes, quando tem algum problema de saúde, então a gente só entrega nas mãos dos médicos e diz assim, ok, não, eu fui no médico, eu estou indo ao médico. A gente só entrega a responsabilidade da nossa saúde aos profissionais da área de saúde. Eles sim, eles são direcionados por Deus, eu creio, para nos ajudar somente. Mas a responsabilidade no final é nossa. Entendeu? A responsabilidade é nossa. Então, esse é um ponto que eu tenho aprendido bastante sobre isso. E se nós... E Deus nos dá... Deus só não fala o que a gente tem que fazer, Ele nos orienta. Ele deu até detalhes com os 8 remédios naturais. E Deus fala, ok, é assim. Não só que eu quero, você se cuida, tá? Você tem que se cuidar. Não, mas como? E a gente fica assim, mas como eu vou fazer? Né? E aí Deus deu essas instruções para a gente. E na Bíblia tem, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vimos a história do rei Ezequias. Lembra da história do rei Ezequias? Que ele, Isaías falou para ele, né? Ele tinha uma doença mortal. Uns pensam que é câncer, que era câncer que ele tinha, porque a doença era no abdômen, né? Era uma chaga que ele tinha. Então, assim, e era uma doença mortal. Então Isaías chegou para ele e falou assim, olha, você tem que preparar a sua casa, suas coisas, porque você vai morrer. Ele ficou assustado com aquilo. Quantos aqui, né, quando ouve a palavra câncer, é uma sentença de morte, né? Já sente uma sentença de morte. Então, assim acontece. E assim aconteceu com Ezequias. E aí Ezequias orou, né? Se humilhou perante Deus e chorou, disse que ele chorou muito. E aí Isaías, depois que deu o recado, Isaías estava saindo. Aí Isaías estava no caminho, não tinha nem acabado de sair, e Deus falou, Isaías, volta, vai lá dar uma mensagem para ele. Diz para ele que eu ouvi o choro dele, eu ouvi a oração dele, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E falou o seguinte, fala para alguém fazer uma pasta, que se chama, né, tirar um cataplasma de fibras, e coloca em cima das chagas. Deus não precisava disso, Deus precisava realmente disso. Mas eu falei, eu quero, ele formou. Mas está vendo que Deus queria uma contribuição, Deus queria sempre ter alguma coisa para a gente aprender. De repente também para aquelas pessoas que iam fazer, para ser testemunho para elas, e para ele também, e para Ezequias. Então que ele tinha alguma coisa, e fez e foi curado. E depois o segundo foi Naamã. Naamã também, uma história bem, né, conhecida. Naamã, ele estava com lepra. Lepra, então também era uma coisa assim que ele não podia nem ficar, depois ia chegar um tempo que ele ia ter que ficar afastado de tudo. E aí aquela menina, né, que foi levada cativa, falou, olha, tem um profeta na minha cidade, se você for lá, então eu acho que você vai ser... Ela falou assim, você seria curado se você fosse lá. Ele não falou que eu acho, não. Ela te deu certeza. Então, aí ele falou, aconteceu tudo, ele foi lá, chegou para Elias, né? E aí Elias falou, ok, fala para ele ir lá no rio, vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Aí ele pensou assim, mas eu achei que eu fosse chegar a ele e botar a mão sobre mim, eu não sei o que, fazer assim, a gente já tem uma ideia de como Deus vai cuidar, né? Então, aí ele falou, não, eu não vou lá naquelas águas sujas, sei lá onde eu moro, tem águas muito melhores, tá? Eu vou lá. Aí ele já ia embora. Aí os servos dele falaram com ele, olha, não, ouve, não custa nada, você já veio daqui, vai
você não tem nada a perder. Aí ele foi, mesmo não muito, crendo muito, mas foi, né? Mas foi o quê? Porque os servos dele animou ele. Então ele foi 7 vezes e ficou curado. E às vezes nós, gente, às vezes muitos que estão ao nosso redor não têm força, às vezes não creem, e aí temos que ser usados por Deus. De repente nós vamos ser esses soldados, vamos ser aqueles que vão animar, porque muitas vezes não fazem porque precisam de alguém que anime. Nós estamos falando aqui para a nossa igreja, né? Deus deu essa mensagem de saúde, primeiro para usarmos na nossa vida e para sermos meios de bênçãos para outras pessoas que precisam ouvir, né? E por último, o cego de nascença, que o próprio Jesus passou e viu que Jesus se compadeceu dele e falou, e que Jesus queria curá-lo, né? E aí Jesus falou o seguinte: Jesus fez, ele cuspiu no chão, fez um lodozinho com barro, colocou nos olhos do cego. Imagina, Jesus não precisava fazer isso, gente. Mas Jesus fez para ensinar alguma coisa. Botou e falou: vai lá no tanque de Siloé e lava o seu rosto. E quando lavou o rosto, ele passou a ver. Então Jesus e Deus, ele nos falou, nos deixou coisas na natureza para usarmos. Por quê? Porque ele é o Criador. Então nós não podemos usar coisas com barro, podemos usar coisas com charcoal, carvão, tem muitas coisas com carvão que a gente, né? E a água, né? A água mesmo em si, que a gente pensa, a água não tem nutrição, não tem nada. Mas a água é muito poderosa para fazer vários tratamentos. Então, mas nós devemos aprender, nós somos essa geração, Deus requer isso de nós, que aprendamos para que a gente possa ser de alívio para muitas pessoas. E o terceiro seria apoio, né? Quando alguém está, de repente, o médico você está com um diagnóstico muito terrível, né? Assim, olha, eu acho que não tem, você não vai viver muito. Vamos começar. Bom, antes do diagnóstico, nós já temos que estar fazendo todos esses 8 remédios, aprendendo desde já. E quando somos diagnosticados com alguma coisa assim, mais ainda. E aqui eu aprendi também sobre isso, nós não devemos nos isolar, porque às vezes queremos nos isolar, na verdade, eu não quero falar com ninguém, não quero que ninguém saiba, porque de repente igual, a gente ainda tem aquela coisa do passado, né, de que, olha, porque vão achar que eu estou com esse diagnóstico porque eu pequei, porque eu estou em pecado, Deus está me castigando. Infelizmente, irmãos, nós não conhecemos o nosso Deus, nós achamos que Deus nos castiga, sabe, com essas doenças. Sabemos que nós temos que lembrar que o causador da morte e da doença e do pecado é o inimigo. Ele faz com que ele quer que pensamos que é Deus, mas nós temos que lembrar que nós adoramos um Deus criador, um Deus de amor, um Deus de cura, um Deus de restauração. Amém, né? Então é muito importante então que não nos isolemos. Também tenhamos com os irmãos que peçamos oração. Vamos pedir que a igreja ore mesmo. Primeiro temos que participar. E se tem alguém que saiba alguma coisa que possa ajudar, que tem algum produto, alguma coisa assim, olha, tem alguma experiência, posso fazer, sei lá, alguma massagem, ajuda, né, fazer algum cataplasma, o que seja. E que Deus abençoe, porque não é isso que cura, mas Deus cura através disso que acabamos de ver com essas histórias aí, verdade? Ok. Por que eu me interessei tanto sobre saúde, né? Já tem uns anos tenho me interessado por saúde, já tem mais uns quase 10 anos. Primeiro fui ver, sabe, que na minha família nós temos muitos problemas de saúde, né? Então aqui, meu pai fez uma pulmonar, ele fumou por muitos anos. Depois, com a graça de Deus, ele parou de fumar, se entregou a Jesus, mas se ele não tivesse parado de fumar, ele não teria vivido, ele viveu até os 72 anos, e se ele não tivesse parado, ele teria falecido antes. Pressão alta, meu pai, irmão, mãe, todo mundo, diabetes, minha irmã, meu irmão, minha mãe, câncer, minha avó materna. Então, eu já fiquei assim, então isso aqui está alguma coisa na família. Então eu falei, quem vai garantir que eu não vou ter essas coisas também? Então eu falei, o que pode ser feito? Então eu e Paulo, nós entramos num curso em Loma Linda que teve em 2003, sei lá, quase 10 anos atrás.
2009. Então, acho que foi mais isso. Mas, então se chamava CHIP Programs, Complete Program Health Improvement Program, um programa de melhoramento da saúde. Né? Então aí aprendemos muitas coisas. Aí eu falei, uau! Então acho que o caminho, né? Caminho por aí. Então para ajudar, né? Para eu ver se eu não entro nessa fila aí da minha família. Aí começamos a fazer umas modificações gradualmente. Nós não tínhamos nenhuma doença. Estamos bem e tal. Eu falei, vamos já, né? Já prevenir, já fazer alguma coisa. Então aí começamos. Aí eu aprendi, então, né? Já éramos vegetarianos. Já há um tempinho, né, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, antes não era no Brasil, eu não nasci na igreja, eu aceitei a Jesus com 17 anos, e aí aprendendo, estava estudando muita coisa, eu falei, ok, vamos lá, vamos começar. Aí começamos a família toda, a gente tomava leite integral, aí começou com leite semi-desnatado, ok, a princípio, ok. Depois aí já acostumamos, fomos para o leite desnatado, aquele que parecia, né? Parece só águazinha meio suja, mas ele não se acostumou. Aí quando tomava do outro leite, muito forte. Então, você sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele fez o nosso corpo adaptável. Adaptável, nós somos adaptáveis a coisas ruins, mas as coisas boas também, porque Deus nos criou assim. Então, aí depois foi para o leite de soja, depois foi para o leite de arroz, e estamos com leite de amêndoa, assim vai para o leite. Com a carne também foi devagar, entendeu? Foi de uma vez, foi carne vermelha, foi tirando. Aí depois, as meninas nem pegaram isso, porque as meninas quando nasceram já não tinham carne, mas pegaram leite e tudo mais. Aí depois peixe, carne de soja, carne de jaca, nozes, tudo isso, tofu, o famoso tofu e tudo mais. Então nós tivemos tempo, porque nós não estávamos doentes. Tivemos tempo de fazer essa transição tranquila. Agora, hoje em dia, se alguém tem alguma doença, se alguém conversa comigo e tal, agora você não tem tempo de começar esses steps devagarzinho. Vai ter que ser ali na dura. Entendeu? De uma vez só, então. Mas se a gente tem oportunidade de começar devagar, eu falo para todo mundo, vai aos poucos. Mas o porquê? Gente, não é fazer por fazer. Olha, isso aqui, eu vou dizer, aqui ó, não foi à toa aqui, ó. Eu comecei a estudar uma porção de livros. Lá em casa parece uma bibliotecazinha assim, da saúde. Tem, né? Biblioteca da saúde espiritual, né? Que começa com a Bíblia, aí vai tudo mais, aí depois vem a saúde mental e física. E aí, conselhos, né? Conselhos sobre regime alimentar, muito bom. Eu diria que começasse por eles. Por esse, depois ciência do conviver. Depois de tudo isso, não sei se quando vocês começarem a estudar um pouco de saúde, vocês vão ver todas essas pessoas. Eu trouxe alguns livros desses para tardezinha às 2 horas, eu vou mostrar para vocês. The China Study, excelente livro, estudo, tem data, tem uma porção de coisas que às vezes muitas pessoas falam, mas a ciência, ok. Deus já falou, mas você quer ouvir a ciência? A ciência também está quietinha. A ciência está comprovando o que Deus já deixou provado. Então, o que é ciência, tem ciência. Tem ciência que prove. E aí depois, então, por quê? Aí eu fui estudar sobre câncer, por quê? Porque eu estava muito assim sobre a minha avó, né? Minha avó teve câncer. E ela... eu já estava aqui nos Estados Unidos e ela passou por todas os tratamentos convencionais e ela veio a falecer. Então eu fiquei assim, uau, mas o que é? Então eu devo ter isso também no meu dia, não sei, que até eu estudava sobre câncer, eu estudei. E eu estudei, então, aí tem esse casal aí, eles têm The Truth About Cancer. Se alguém quiser estudar mais sobre câncer, eu recomendo muito, muito isso aí. Eles têm websites, tem uma opção de coisas, tem livros e tudo mais. E depois, através deles, eu conheci o Chris Work. Ele também, ele teve aos 26 anos, ele foi diagnosticado com câncer de cólon estágio 3,
E ele é cristão também, né? Adventista é cristão, tem um coração tremendo. Eu estive com ele já um mês atrás aí, conheci pessoalmente. Podia até ter postado uma foto minha com ele aqui, esquecendo. Mas foi muito legal. E é o seguinte, e ele assim, e como ele também, ele ficou tão assustado que assustaram para ele, olha, tá, você só provavelmente né, não tem muita chance de vida e tudo mais. Ele começou também a estudar as coisas naturais, ele como cristão também recorreu a Deus, ele sentiu uma paz, né, de que ele devia ir por esse caminho, e ele hoje tem, acho que 41 anos, e ele montou esses testemunhos aí. Hoje o trabalho dele é conseguir testemunhos, e eu estava sempre ouvindo, isso, nossa, a pessoa venceu o câncer, e todos eles mais ou menos assim também, todo pro lado, uns com tratamento convencional, junto com tratamento natural, e outros só com tratamento naturais, e pessoas também. Aí, e a mente também, sabe, dedicando a Deus, para que Deus ajudasse a vencer as doenças, porque existe a medicina convencional, a medicina, né, a natural alternativa, e tem a integrativa, que eles chamam integrativa, que junta as duas. Até que depois disso, eu acho que Deus já estava me preparando, eu creio nisso, porque aí foi a minha vez. Recebi um diagnóstico de câncer de mama em fevereiro de 2019. Aí, uau! Eu senti uma bolinha no meu seio esquerdo, e eu fui, aí marquei o médico. Isso foi em novembro e dezembro, e aí eles tinham consulta para janeiro. Não, eu fui no médico, ela falou assim, tá, provavelmente vai ter que fazer uma biópsia, não sei o que, fazer uma mais consulta em janeiro, e eu tinha ido ao Brasil em dezembro. Acho que eu comentei com as meninas que eu estava fazendo um exame, uma coisa assim, mas não falei com muita gente não. E aí eu sei que fui para lá. Aí quando voltei, começamos a fazer mais exames, e as meninas foram para o Tennessee, que elas estavam estudando lá no Tennessee, as duas. Então eu fazendo sonografia e tudo mais, e ela tem que ter uma biópsia. Aí então como eu já estava estudando sobre tudo isso, a biópsia ia ser em fevereiro, então em janeiro eu já falei, ok, já sei, eu vou cortar todo o açúcar. Eu já não comia muito açúcar, mas eu cortei todo o açúcar, até a fruta seca, tudo. Só fiquei o único açúcar era da própria fruta fresca. Tá. Comecei a aumentar a comer comida cruz, e eu estava, exercício eu já fazia. Eu e Paulo, nós estamos treinando para nossa primeira maratona em março. Então eu já corria todo domingo, corria durante a semana um pouco. A gente não corre o tempo todo não, gente, é correr e caminhar. O meu passo, eu corro 3 minutos e caminho 2. Corro 3 minutos e caminho 2. Então eu já estava preparando para, então assim, fisicamente, né, estava bem. Mas aí, veio aquilo, como é que eu vou fazer? O negócio é em março, né? Eu tive que dar uma parada e tudo. Mas continuei caminhando e tal. E aí o diagnóstico veio em fevereiro. Veio em fevereiro, dizendo que eu estava com câncer, carcinoma câncer. E a biópsia dizia que era estágio 1 e grau 3, triplo negativo. Eu sei que às vezes, de repente, para quem não entende câncer, mas estou tentando abaixar um negócio aqui, está me atrapalhando um pouquinho. Deixa eu voltar aqui de tecnologia aqui, só baixar esse aqui, por favor. Thank you. Então, é o seguinte, aí para quem? Aí eu fui saber, então, que tipo de câncer é esse, né? É o tipo dos mais agressivos. O mais agressivo de câncer é esse, triplo negativo. Quando eu falo, o médico, ele já teve um bem interessante. Então, o médico aqui, conversei com ele, tá? Eu vou contar mais esse detalhe depois. Mas ele teve um, então, que eu fui lá, que eu tive que pedir um papel lá pro meu trabalho. Então, quando eu cheguei lá, ele falou, você olhou meu papel, ele já fez uma cara assim de funerária. Sinceramente, funerária assim, porque... Aí aquele médico eu já risquei da minha listinha. Risquei, nunca mais viu, ele nunca mais me viu. Porque essa cara eu quero. Entendeu? Não, fez. O diagnóstico já é pesado em
você me vem, você cai. Não. Então é o seguinte, então, realmente, aí os tratamentos, é isso realmente que 2 médicos falaram. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Cirurgia é mastectomia, é retirada do seio. Ele falou, e se eu fosse você, já para garantir, tira já os 2, né? Então já encomenda o caixão. Exato, já, então eu falei, não. Lembra que eu já vim estudando sobre isso? Eu já estive me preparando? Yes. Você lembra, né? Então, porque se não fosse, não tem como. Eu entendo, hoje em dia, muitas pessoas que vão por esse caminho, porque a primeira coisa que você ouve aquilo, você está impactado, se você não tem um conhecimento, uma preparação, você, go. Todo mundo nesse mesmo belt, né? Nessa mesma linha, não tem como, né? Enfim, e aí, gente, depois sempre, quando faltasse uns 10 minutinhos, a minha vida assim, já está faltando, porque eu estou sem rapidinho, aí vai demorar um tempo. Então, assim, aí eu falei para ele, olha, esse não é o meu, não vou seguir por isso. Não, mas isso não tem como, não tem outro jeito. Meu segundo médico, eu falei, não. Eu falei, se eu fizer alguma coisa, vai ser só uma cirurgia, mas uma cirurgia não como essa que você está falando. Aí um oncologista falou o seguinte, olha, eu não concordo com você, mas, não, o cirurgião falou isso, o cirurgião argentino, ele falou, mas vocês brasileiros, vocês são muito teimosos. Então, aí já tinha essa. Aí ele falou o seguinte, mas mesmo assim, eu vou fazer o que você quer paciente. Eu falei, praise the Lord. Então, foi bom. Aí o que eu fiz? Primeiro eu fui lá falar para as meninas não estavam sabendo. Aí eu fui lá contar, eu e meu esposo. Aí falamos, chegamos numa sexta noite, falei para elas, foi assim, uma coisa, na noite passamos todo mundo dormindo, todos juntinhos, no chão, assim, né, ok. E eu falei assim, eu falei assim, eu vou para uma clínica nossa, uma clínica de tratamento natural, que eu precisava me sair de uma linda, eu precisava ter um tempo para mim e tudo mais. Aí fui para uma clínica nossa, lá em Utipai, fica na Alabama, fica 3 horas de onde elas estudam. Eu fiquei com elas uma semana na escola, porque eu liguei para eles, para a clínica, e disseram, sim, me animaram bastante. Eu falei, ok, eu quero esse grupo assim, eu quero estar com pessoas que me animem. Então, esse eu vou. Não, vai começar daqui a uma semana. Aí uma semana eu fui para lá, e aí comecei os tratamentos lá, né, alimentação. Então, a alimentação para mim foi difícil, que eu já estava fazendo. By the way, gente, para honra e glória de Deus, não é para mim, não tem nada a ver comigo. Mas quando eu cheguei lá, o diretor da clínica, que foi o meu médico, ele me olhou e tal, não sei o quê. Ele falou o seguinte, Mary, primeiro é o seguinte, tinha que fazer vários tratamentos, né? Mas se eu tivesse diabetes, se eu tivesse pressão alta, se eu tivesse alto colesterol alto, eu não podia ter feito muitas coisas do que eu fiz. Mas como, graças a Deus, eu já estava começando a fazer os outros remédios, então eu cheguei lá e ele falou, eu podia fazer qualquer coisa que quisesse fazer, eu dava bem para fazer. Algumas pessoas não podiam fazer alguns tratamentos, tá? Então, ele falou assim, Mary, se não fosse o seu resultado de exame aqui, eu nunca diria que você tem a doença que você tem. Ele falou, 6 anos que eu trabalho aqui, você é a paciente mais saudável que me apareceu aqui, para a glória de Deus, gente. Tá bom? Não tem nada. Então, aí alimentação e tudo mais, exercício, né? Gente, vai ver, pula-pula, é excelente, hein? Trampolim, eu aprendi, é muito bom. Comprei, tenho em casa. É excelente. Pessoal, então, uma garotada, vocês veem o negócio de pular, então vocês vão uma festinha de criança, pode pular à vontade, que a coisa é boa. Ajuda muito bem para os lymph nodes, ok? Para limpeza, excelente. E aí fazemos caminhadas lá, né? Então, tudo faz parte, o exercício e tudo mais. E aí tínhamos também aula de nutrição, também ensinando para a gente, porque é o seguinte, lá, então nós temos que aprender para a gente e também para a gente ensinar para outras pessoas. Tudo bem, lá eles estavam fazendo minha comidinha, mas disseram, olha, você sair daqui, você vai fazer sua comidinha, né? Então, por isso nós temos que aprender, gente. E outra coisa, os chás, gente, aprendi a fazer chá, uns chás fortes lá. Eu tomava uns chás, eram 5 chás, eles também nos ensinaram a fazer e depois só no primeiro dia. Todos os dias que estive lá, o pessoal que estava lá, chegava à tardezinha, hora do chá, gente, vamos lá, preparar o chá e tal. Eu tomava 2 copos de manhã e à tarde, amargo, tremendo, mas fazia parte, né, do tratamento. E também, ao lado, não. Nós cantávamos, quando nós estávamos trabalhando, os pacientes, todo mundo ali.
câncer, outros contra as enfermidades autoimunes. Então, a gente, por quê? Porque trabalhando no solo, isso também enriquece e faz parte da saúde. Isso, né? Deus, é por isso que nós temos sempre possível, gente, estar com uma plantinha, mexendo na terra, crianças, por isso que as crianças estão muito doentes hoje, porque elas estão muito dentro, em nada, em coisa, mexendo só em plástico, em matéria, em coisa sintética. A gente precisa da natureza, e não Deus nos criou para isso. Então, fazia parte também. E aqui muitos tratamentos também, era fever bath, quer dizer, um banho de febre. Eu entrava, tinha uma pessoa que estava sempre com a gente, né? Não era enfermeira, era terapeutas e tal, mas elas faziam um cursinho, nos ensinavam e deixavam lá que eu não podia ficar sozinha, né? Eu entrava nessa banheira, também ela medindo lá, o mais quente possível que eu pudesse, eu ficava lá, e ela botando mais água quente aqui, e ela checando e tudo, e ali era charcoal, era carvão. Por quê? Porque o carvão puxa as toxinas do seu corpo, tá? Eu ficava lá e tal, e depois que eu terminava lá, num banho frio, ia para a cama, me enrolava para eu suar. Teve um dia que eu cheguei a 105, a temperatura chegou a 105. Normalmente na febre, 102, 101, a gente já fica assim, né? Então por isso você tem que ter alguém que fique com você, ok? E também ali, então, assistimos palestras, muitas palestras, e tudo mais, como fazer cataplasma. E outra coisa também, então, que eu aprendi lá, que também a parte espiritual, que era mais importante, mais forte, era a parte espiritual de lá, que nós precisamos, né, da parte espiritual. Então, né, que fala também em Tiago também, que eu aprendi, então, entre vocês, alguém que está doente, não, que mande chamar os presbíteros da igreja para ungir. E eu aprendi, né, que às vezes a gente só faz unção para quem está assim, já no último de estar dando goodbye, né? Não, quando a gente tem uma doença, a gente tem que pedir, entregar para Deus, fazer unção. E outra coisa é o quê? Ali eu estava falando para Deus, Senhor, se é para cura, louvado seja o seu nome, mas se é para que eu descanse, louvado seja o seu nome. Para a gente fazer uma entrega para Deus. Então faz parte também do tratamento, dessa confiança, dessa entrega para Deus. E aí tudo bem, aí terminei de fazer e voltei para casa. Aí eu falei, ok, conversei com alguns médicos, li mais um pouco, então eu decidi fazer só o retiro do nódulo, né, do câncer. E isso foi em julho, você vê, eu fui diagnosticado em fevereiro, eles falaram, não, é para amanhã, tem que fazer isso para amanhã. Ok, lembra que Deus já tinha me preparado, eu já estava estudando tudo sobre isso, eu tenho tempo. Então eu preparei o meu corpo, preparei o sistema imunológico, agora estava forte, para eu me submeter a uma cirurgia. E a cirurgia foi, eu fui no ambulatório, foi para retirada só do nódulo, né, que era o tamanho mais ou menos, uma blueberry pea, something like that. E aí, com margem, né, e aí entrei de manhã, acho que a Júlia foi com o pai e tudo, né, e aí à tarde já saí, aí fizeram uma cirurgia, né, e aí me disseram, me deram remédio para dor e tudo, né, porque eu fui um corte. Você sabe, irmãos, falando em glória de Deus, eu não tomei nada, não senti dor nem nada. E as meninas falaram, mãe, você está se fazendo de forte, né? Eu falei, não, em glória de Deus, não precisei tomar nada, graças a Deus. E aí depois continuei fazendo, gente, meus tratamentos. Eu tomava 7 copos de carrot juice, suco de cenoura por dia. Depois de um tempo eu estava meio amarelada. Vocês olhavam assim, minha mãe, minha sola do pé, eu estava meio amarelada, não importa. Ela fazia parte do negócio. E também, então, e os chás e tudo mais. Tem algumas pessoas que não entendem, dizem o seguinte, gente, você está desistindo da tua vida, você não vai fazer aqueles outros tratamentos, aquelas coisas, você está desistindo, talvez você não está fazendo nada. Você não vai fazer nada para se curar. Gente, não estava fazendo nada. Eu entrei na mão de Deus, minha rotina era de 5 horas da manhã às 7 horas da noite. Ok? Eu acordava, dava minhas caminhadas, minha oração, minha integração com Deus foi muito maior. Nossa, eu tirei mais tempo para Deus, porque aí a gente parou tudo, o mundo para, né? E eu conversando com Deus, eu caminhava com Deus. Gente, Deus me mostrou tantas coisas. Um dia Ele me mostrou lá, que eu tenho um passeiozinho, um parque atrás de casa, eu caminhando e tal, tem uns passarinhos, eu vi um passarinho purple, roxo. Se alguns vão dizer, passarinho roxo existe, ok, mas eu nunca vi. E lá nunca vi passarinho roxo lá atrás da minha casa. Então eu creio que eu estava com meu coração assim, então, e Deus me
mostrou aquele passarinho roxo, eu falei, Senhor, obrigada, foi para mim, foi para mim. Então, muita coisa que eu fazia, né? Então, enfim, e aí continuei fazendo, né, o New Start, né, que eram os 8 remédios naturais. E uma das coisas que eu tiro, então, que é mais de tudo, quando alguém recebe uma diagnóstica de câncer, é a parte mental. A parte mental, o inimigo, gente, ele tenta você demais para te fazer, sabe, olha, primeiro que você é culpado por isso. Tentar ver, sabe, que você, olha, que Deus, tipo assim, que Deus está te castigando, ou que, sabe, e de repente assim, e aquela coisa assim, de repente querer botar um medo em você. E toda vez eu batia com a palavra de Deus, sabe? Eu coloquei a palavra de Deus em tudo quanto é lugar, entendeu? Eu colocava no meu carro, no meu computador, no meu geladeira, em tudo quanto é lugar. A palavra de Deus que combatia as palavras do inimigo, sabe? A palavra de Deus somente traz vida e vigor. Então, passando mais rápido, depois um pouco aqui, aí nesse ano mesmo, em 2019, eu voltei a fazer umas corridas com o pessoal do trabalho. Nós fizemos lá em Loma Linda em 2019, e depois, porque a gente participa de um grupo, esses rosinhos aí, todo domingo a gente participa de um grupo lá em Loma Linda, que chama Lopers, a gente pratica, né? Não precisa só para quem quer correr maratona e quem não quer também, mas é para você exercitar, né? Então, e aí, gente, lembra que eu estava preparando para fazer uma maratona, eu não pude fazer, né? Eu tive que parar e tal. Para honra e glória de Deus, ano passado, eu e Paulo fizemos para a full maratona, né? Eu falei, uau, Senhor. Eu já tinha desistido, não preciso fazer não, então. Eu falei, mas como é uma coisa que o câncer tinha me parado, eu falei, agora, para honra e glória de Deus, eu quero vencer isso, Senhor, me ajuda a fazer. Então, ano passado, nós conseguimos completar essa maratona em 26,2. Enfim. E aí, Deus, depois disso, Deus me deu oportunidade, né? Está me dando oportunidade de compartilhar com outras pessoas, porque isso, como eu vi, o que me ajudou muito foram os testemunhos. Por isso que o testemunho é muito poderoso. E o testemunho, quando a gente também entrega a nossa vida a Jesus, o que Jesus fez por nós, por isso que Deus fala, não é à toa, né? Vai te pregar o Evangelho, e quando a gente vai pregar o Evangelho, e se ele pregar o Evangelho, é testemunhar o que Jesus fez por você, que é muito poderoso do que qualquer outra coisa. Então, a questão do testemunho também. Então, muitas pessoas quando falam, olha, tem uma pessoa assim, eu converso com as pessoas, oro com as pessoas, passo a orientação, o entendimento que eu tenho, sabe? E nisso, Deus me deu uma vez uma amiga falou assim, por que você não faz coisas por WhatsApp com algumas pessoas e tal? E aí Deus me deu a ideia de fazer esse WhatsApp. Comecei em 2021, a gente faz em português, mas estou vendo por isso eu vou ter que fazer em inglês também com um grupinho aí que vai estar aparecendo. Eu faço com o pessoal do Brasil e algumas pessoas daqui. O que a gente faz? 6 dias de desintoxicação. Nós fizemos agora, começamos no domingo passado, terminamos ontem. Então, eu aprendi essa desintoxicação com o Paulo Ribeiro. O Paulo Ribeiro, ele faz 6 dias, mas diferente. E eu conversei com ele, tudo, Paulo, estou fazendo mais leve um pouco e tal. Ele sabe como é que eu estou fazendo. Então, hoje às 2 horas eu vou dar mais uma explicação de como que a gente faz isso. Mas nessa a gente ensina muitas coisas e aprende muitas coisas juntas. Que a gente fica uma semana só com alimentação crua, tá? Começa com água e tudo mais, chá, depois vai sucos e fica 3 dias só com alimentação suco. E a gente pensa, gente, alimentação crua, o que eu vou comer? É só capim? Né? Então a gente vai aprender que não é só capim, muita coisa que a gente vai fazer. Uma das coisas a gente aprende a germinar. Germinação. Acho que é um mais. Ok, a germinação. Algumas de vocês participaram aqui essa semana. A Ludmila fez do meio ali, aquele verdinho ali. Do meio é lentilha, que está no coisa, é lentilha germinada. E a gente aprende a fazer, que é com a germinação. Nossa, é o alimento vivo. A gente coloca ali e bota só água. Você vai, tira a água, deixa de molho 8 horas, aí depois tira aquela água, fica durante o dia colocando água e tirando, mais umas 2, 3 vezes. Ela vai, um dia você já vê, já começa a brotar. E depois já começa brotando. Gente, aquilo está vivo, não está morto. Está vendo que a gente está comendo alimento vivo? Não está morto aquele alimento. Então, interessantíssimo. E tem, né, vitamina A, C, tem do complexo B, vitamina E, tem uma opção de coisa que a gente aprende. A gente pode comer em salada, pode botar no suco verde,
Ludmila tem uma surpresinha ali de como, né, como começar. A gente pode começar com um vidrozinho, como aquele que está ali na foto, e ela tem uns jarrinhos ali que ela fez com tanto carinho e tal, para dar para algumas pessoas, para começar. De repente já pode começar hoje à noite, já deixa durante a noite na água, amanhã de manhã você já começa em 3 dias, você já tem já sua germinação. Então, ok, vamos passar, moleque, passa mais para o finalzinho, já estou terminando aqui. Depois eu tenho aqui para 2 horas, se alguém quiser aqui, eu vou voltar algumas coisinhas de 2 horas aqui. O que a gente já pode começar hoje, né, a fazer? Mas por que então? Por que tudo isso? Por que a questão de saúde também? Jesus, ele tinha compaixão. Você sabe que uma das coisas que Jesus mais fez aqui na terra foi curar? Muitos pensam que Jesus veio só, o que ele mais fez foi pregar. O que ele mais fez foi curar. Curar não só a doença física das pessoas, ele veio, né, para cuidar primeiro da doença do pecado, da doença da alma, que a gente precisa de um Salvador, né, que a gente está perdido. Então Jesus veio para isso. E Jesus, então, eu gosto de Marcos aqui quando ele fala, né, e aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse: se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, Jesus tinha compaixão por aqueles que estavam sofrendo, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero que seja limpo. E depois também Jesus viu a multidão. Quando ele via a multidão, ele passava, Jesus percorria e dizia, né, para as pessoas, muitas pessoas também doentes, pessoas que pareciam que estavam sem pastor, Jesus teve compaixão das pessoas. E Jesus ouvindo, depois quando ele foi para o barco, ele retirou-se para um lugar, e sabendo que o povo estava a pé e ia atrás dele, diz que ele olhou aquela multidão de novo: não posso, eu tenho que ver. Tive compaixão daquelas pessoas, compaixão da multidão. Então Jesus hoje pergunta para nós estamos tendo compaixão também das pessoas que estão passando por muitas doenças mentais, doenças de depressão, doenças físicas? Porque se a gente não está bem físico, a gente não consegue, tem muitas coisas, nós não conseguimos, às vezes até ler a Bíblia. Se a gente está doente, está com dor, está com uma chaga, com alguma coisa, para a gente orar, a gente precisa de alguém que esteja ali ao nosso lado, que leia com a gente, que ore com a gente, e que cuide da gente. Mas para a gente cuidar, a gente precisa saber o que eu vou fazer. Então, Deus deixou as instruções dos 8 remédios naturais. Vamos começar por aí que é a vida, sabe? A vida e tudo. Vamos aprender o porquê de falar para alguém: você tem que dormir mais. Porque, gente, eu estou aprendendo tanta coisa em questão de dormir, e fazia parte também do meu tratamento de dormir. Quando a gente está dormindo, você sabe que as células estão se revigorando, né? Nós estamos melatonina e tudo mais. Então, até no dormir, Deus faz que o nosso corpo trabalhe para o bem da gente. Mas que Deus maravilhoso é esse, gente? Ele quer que tenhamos vida e tenhamos em abundância. E quando a gente vai tratar, ajudar alguém para que tenha saúde, essa pessoa vai estar com o coração aberto. Sim, porque para ter saúde, para quê? Para que a gente possa ter a mente mais para nós vermos a Deus como Ele é, o amor, nosso amoroso Jesus. Ele diz que enquanto estivermos aqui também para pregarmos o Evangelho, a gente não consegue pregar o Evangelho sem estar doente. Gente, meu irmão Leandro, eu falei, com 47 anos, ele tem problema de diabetes, de pressão alta, desde os 15, 16 anos. E a gente era ignorante, não sabia, nunca dei nenhum conselho antes do meu irmão disso, porque eu não sabia. E depois, quando eu passei a ter esse conselho, saber sobre isso, comecei a dar muitos conselhos para ele e tal. Muitas coisas ele conseguiu fazer, muitas coisas ele não conseguiu fazer, porque ele já estava bem crônico. Diabetes desde o começo, agora estão chamando de ele estava até com a cabecinha dele já não funcionava muito bem. Estão chamando a demência agora de diabetes número 3, porque atinge a nossa mente e tudo mais. E ele gosta muito de cantar na igreja e tudo, e participar. E ele falando: agora eu quero trabalhar. Calma, meu irmão não tinha muito estudo e tudo mais lá no Brasil. Ele falou: eu quero trabalhar com jovens. Ele tinha muitos planos, né? 3 semanas atrás,
meu irmão, ele chegou da igreja, Semana Santa, foi na igreja, assistiu o culto e tudo mais. Ele, quando chegou em casa, começou a passar mal. Ele ia voltar para a igreja, que ia ter uma cantata às 4 horas. Ele ia voltar para a igreja, mas ele começou a passar mal. Estava ele e a esposa. Ele ligou para o meu outro irmão, Gustavo, e falou: Gustavo, você me leva para o hospital que eu não estou passando bem. E Gustavo chegou lá, e quando chegou lá, meu irmão já estava roxo, meu irmão já não conseguia mais falar, os olhos dele já estavam meio assim. Ele já tinha tido alguns strokes antes. E ali meu irmão, agoniado, não conseguia levantar ele, estava overweight, né? Estava com peso muito alto. E chamaram os homens da rua e tal, levou, quando conseguiu botar ele no carro, mas ele já não estava respondendo mais. Enfim, depois de uma hora chegou no hospital, meu irmão veio a falecer. E aí minha irmã me ligou, eu estava aqui, né? E eu sempre, quando falava com meu irmão sobre saúde, eu dizia: Senhor, eu queria que meu irmão se recuperasse, porque eu queria que ele fosse uma testemunha. Eu queria agora mostrar para você, dizer: meu irmão, ele seguiu, meu irmão veio curado. Porque eu creio que Deus pode curar, mesmo na situação dele. Eu creio, eu sou uma testemunha. Porque muitos diziam que esse tipo de câncer que eu tinha, não, é muito forte. Esse tipo de câncer é um dos piores. Eu sou uma testemunha. Eu creio que Deus pode curar. Eu creio que Deus podia ter curado meu irmão. Mas a mente dele já estava tão coisa assim que nem ele mesmo cria, nem ele mesmo já não tinha muita força. Por isso que eu digo, irmãos, hoje é o dia. Hoje é o dia. A gente começar hoje, à noite, já começa na tua casa, mas começa de joelho, sabe? De joelho pedindo a Deus, porque eu sei que não é fácil. Nós temos essa natureza pecaminosa, essa natureza rebelde. Aí, irmão, eu sei disso, sabe? Não vamos esperar só que aconteça uma coisa. Deus é tão misericordioso, mesmo quando acontece, ele socorre. De repente, quando já estava afundando, socorre-me, Senhor. Jesus foi lá e segurou ele. Mas que nós sejamos, sabe, essa mão para outras pessoas, gente. Nós estamos aqui não é só para a gente, não. É para sermos esse acolhimento para outras pessoas. Amém. Então eu vou pedir agora que o grupo cante uma música que fala que nós devemos entregar tudo a Deus. Entregar nossa vida, entregar nossas enfermidades, entregar o nosso orgulho, entregar tudo para o Senhor. E aqueles que tenham no seu coração, principalmente alguém que está com alguma enfermidade mental, espiritual, física, vamos pensar nessas pessoas nesse momento. E que ao eles cantarem, nós vamos fazer uma entrega. E aqueles sentindo no coração que realmente: Senhor, me ajude, eu sei que não é fácil, me ajude hoje, Senhor, a entregar minha vida a Ti e fazer hoje, tomar alguma decisão, Senhor, já começar hoje. Que a gente se coloque de pé enquanto eles estão cantando. Eu faço oração. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mais submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo entrego.
Jesus misericordioso. Jesus, aquele que olhava a multidão e tinha misericórdia, queria curar, Senhor. Porque Tu sabes, Senhor, que a doença nos faz ficar fracos, nos faz muitas vezes desesperar, Senhor. Nos sentimos mal. Tu disseste que vieste para dar vida e abundância. Senhor, Tu deste uma mensagem especial a esta igreja, Senhor. E no momento que nós precisamos, Senhor, quanta coisa estamos vendo por aqui, Pai. Sabemos, mesmo que descansemos, um dia vamos ser curados completamente a Ti, por Ti. Mas nesse momento, Senhor, enquanto vivemos aqui, queremos ter vida, Senhor, e saúde para pregar a Tua palavra, para aliviar o sofrimento de alguém, Senhor, para falar das boas novas da salvação, de que Jesus está vindo. Ajuda-nos, Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil, temos muitas desculpas, Senhor, mas pedimos a unção do Espírito Santo sobre nós, que cada um que está aqui hoje, Senhor, possa tomar alguma decisão, Senhor, que vai primeiro estar mais perto de Ti. Vamos orar, vamos ler mais a Tua palavra, vamos mais ter o Espírito Santo na nossa vida. E também, Senhor, colocar mais, a praticar mais, Senhor, algumas coisas que venham nos trazer saúde mental e física, e ajudar também o nosso vizinho, Senhor. Temos alguma coisa para ajudar a cada um, Senhor, que encontremos. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo sábado, que já é um descanso na nossa vida e já é um bálsamo. Obrigada, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que peço e agradeço. Amém.